Bem-vindos a mais uma das nossas análises. E olha, vamos direto ao ponto hoje. É absolutamente fascinante pensar que uma simples palavra que a gente carrega a vida inteira funciona como um verdadeiro mapa histórico. Sabe, no dia a dia a gente acaba nem prestando tanta atenção nisso, mas um sobrenome tem o poder de revelar exatamente onde as gerações passadas viviam há séculos. Então hoje a gente vai desvendar essas raízes geográficas que ajudaram a formar a nossa sociedade. E vamos começar com um estudo de caso incrivelmente revelador. O que a água revela sobre o passado? Bom, é simplesmente maravilhoso notar como um nome que está inteiramente ligado aos recursos hídricos consegue desvendar os hábitos diários de sobrevivência de populações tão antigas. E o mais legal? Sem precisar de uma máquina do tempo. Só observando como as pessoas eram chamadas na época, já dá para entender o que era a prioridade máxima para elas. A água sempre ditou as regras do jogo, sabe? Onde as aldeias seriam construídas, como a vida ia ser organizada, tudo girava em torno dela. A origem do sobrenome Fontes. Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa história e entender as raízes linguísticas e geográficas lá em Portugal. A origem, inegavelmente, é portuguesa, e ela deriva direto da palavra em latim fontes. O significado é literal, cristalino, nascentes de água ou fontes naturais. E tem uma beleza gigante nessa simplicidade. Naquela época, as convenções para dar nome para alguém não eram pensadas para ser super poéticas ou abstratas, sabe? Na verdade, ou melhor, elas precisavam ser extremamente diretas e funcionais. Era a geografia e o idioma se fundindo de um jeito inseparável. E isso nos leva a um conceito que é a chave de tudo, o sobrenome toponímico. Basicamente é um nome criado usando como base o local físico específico onde uma pessoa vivia. Pensa com a gente, antes de existir RG, CPF ou esses registros civis complexos que a gente tem hoje, a geografia do lugar era a principal ferramenta de identificação. Se alguém morasse perto de uma montanha, de um vale ou de um rio, bingo, essa característica física marcante virava literalmente o crachá da pessoa na comunidade. Identificação na Idade Média. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender o contexto que fez esses nomes toponímicos nascerem. Naquela época, a água era absolutamente, inquestionavelmente essencial para a sobrevivência e para a agricultura. Morar perto de fontes naturais, na Idade Média, não era uma questão de que vista bonita. Sem chance. Era uma necessidade inegociável para conseguir continuar vivo. A proximidade com as nascentes era o que garantia que as plantações fossem para frente e que os animais tivessem o que beber. A água definia totalmente, de cabo a rabo, a rotina e a existência de uma família. Isso ilustra brilhantemente uma solução super prática da comunidade medieval. Se uma pessoa morava ali, rodeada por várias nascentes, o pessoal da vizinhança simplesmente começava a chamar ela de fontes. Simples assim. Era o jeito mais rápido e lógico de diferenciar aquele fulano dos outros moradores da mesma vila. Imagina, devia ter dezenas de trabalhadores com o mesmo primeiro nome, mas aquele que morava do lado da nascente, esse era inconfundível. O endereço físico virou uma identidade permanente. A evolução de tudo isso aconteceu em etapas muito bem definidas. O que começou ali, no passo 1, só como uma descrição literal, puramente funcional da casa da pessoa, passou por uma transição gigantesca. Deixou de ser só um endereço geográfico e virou, no passo 2, uma herança de família. A partir daí, a coisa engrenou. O nome começou a se passar de pai para filho, de geração em geração. E o mais incrível é que mesmo quando os descendentes arrumavam as malas e iam morar super longe daquelas antigas nascentes, eles continuavam carregando o nome. A história do local original ficava viva neles. De Portugal para o Brasil. Agora a gente vai mudar um pouco o foco e olhar para a expansão geográfica gigantesca desse nome. Vamos ver como isso se constrói na linha do tempo. Tudo começa na Idade Média, com a origem lá em Portugal, como a gente viu. Depois, damos um salto histórico enorme para a época da colonização. Foi bem no período das grandes navegações que o nome cruzou o Atlântico e desembarcou no Brasil. E a partir desse momento, a ideia se espalhou como fogo em palha seca. Aconteceu uma disseminação massiva por várias regiões do nosso território até chegar aos dias atuais. Hoje, esse nome faz parte da história de milhares de famílias brasileiras. É uma jornada épica contada por uma única palavra. O peso cultural de carregar esse termo hoje em dia é super profundo. Ele representa, no fundo, uma ligação histórica ininterrupta com a natureza. Cada vez que esse nome é falado ou escrito num documento, é como se fosse um eco das antigas terras onde aqueles primeiros ancestrais fincaram raízes. É literalmente carregar uma ponte direta entre a nossa vida urbana supermoderna e as fontes de água essenciais de séculos atrás. É um pedacinho de um ecossistema ancestral vivo no nosso dia a dia. Outros sobrenomes da natureza, porque, como a gente vai ver, o fenômeno fontes faz parte de um padrão histórico muito maior.
Agora, o que é realmente interessante sobre esses exemplos é que eles cumprem exatamente o mesmo propósito toponímico. Olha só, ribeiro, que nos leva direto a pequenos rios. Costa, apontando para famílias que construíram a vida na beira do litoral. E até mesmo nascimento, que muitas vezes está super ligado a locais específicos ou marcos naturais na geografia de Portugal. Todos eles seguem a mesma regra do jogo. São verdadeiros carimbos da natureza impressos de forma definitiva na identidade de milhares de pessoas. Isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. Qual será o segredo geográfico que está escondido por trás de tantos outros sobrenomes que a gente escuta por aí? Estudar essa origem toponímica é como montar um quebra-cabeça gigante da nossa própria história. Fica aqui o incentivo para a gente investigar as montanhas, os vales e os segredos do passado que estão codificados nessas assinaturas que a gente usa todo santo dia. Tem muita, mas muita história correndo nas palavras que formam quem nós somos. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.